Depois desse quarto episódio, parece que vamos ter uma disputa entre irmãs pelo protagonista, que ficou bem claro nesse final. E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas e estou aqui para mais um vídeo de análise e impressões, dessa vez falando sobre o quarto episódio do anime da Garota Russa, e que foi praticamente o presidente do conselho estudantil tentando fazer o protagonista entrar para o conselho, que teve um plano elaborado e que envolveu a Alya, mesmo que ela não soubesse. E o protagonista acabou surpreendendo todo mundo, inclusive a Alya, e que no final os dois acabaram rendendo uma cena que chamou bastante atenção, que foi ela falando mais uma vez em russo, e que eu já vou entrar em mais detalhes. Mas antes de começar a falar sobre esse episódio, não se esquece de clicar aqui no botão de like para ajudar o canal e se inscrever para não perder os próximos vídeos desse anime ou de outros animes da temporada que eu vou trazer aqui no canal, ou qualquer novidade que sair sobre os animes. E bom, esse quarto episódio começa daquela parte em que o protagonista ele estava ajudando a irmã da Alya nas compras para o conselho estudantil, e mostra ele voltando das compras com ela, e que essa parte foi basicamente o presidente falando para ele entrar para o conselho, pedindo para Masatika entrar para o conselho, que ele é muito bom e ele é muito apto para a função, para participar do conselho estudantil. Só que o Masatika ele fica recusando essa oferta e falando que ele não se importa ajudar, mas que ele não quer entrar porque ele é uma pessoa que não é digna de estar no conselho estudantil. E esse cara fica falando sobre a época em que ele era o vice-presidente, falando que no Fundamental 2 ele era um bom vice-presidente, ele fez um bom mandato junto com a sua irmã, que eles não sabem que na verdade é a irmã dele, e que ele fica falando que ele é apto sim à função, mas ele ainda não aceita isso porque ele acha que não é digno de estar aí. O protagonista ele dá uma desculpa falando na época ele não tinha uma meta adequada para entrar para o conselho. Só que isso não foi um problema para esse presidente, porque ele acaba falando que ele também não tinha uma meta adequada, e mostra essa foto dele no passado, mostrando que ele é muito diferente da pessoa que ele é agora, que ele tá totalmente diferente, e que ele acaba falando que ele se esforçou para entrar para o conselho e mudar a sua pessoa pela garota que ele gostava na época e que agora é a namorada dele, que é a atual vice-presidente, e que ele fez todo esse esforço pela garota que ele gostava, e que na verdade não é um motivo digno para entrar para o conselho também. Ele fala isso, que na verdade ele não teve motivo digno para entrar também, refutando a fala do protagonista, e que logo depois a irmã dele acaba falando para ele que ela acha que não importa o motivo para ele entrar para o conselho, o que importa é o que ele faz dentro do conselho. Só que, como foi mostrado já desde o primeiro episódio, tem alguma coisa que bloqueia o protagonista, que impede ele de entrar para o conselho, porque aparentemente aconteceu alguma coisa no passado dele e que fez ele ter esse bloqueio aí e tivesse essa relutância de entrar para o conselho, e até mostra uma lembrança do dia da eleição em que ele e a irmã dele estavam se candidatando, e que essa parte vai ser aprofundada enquanto nos aprofundarmos mais ainda no passado do protagonista, enquanto ele ainda tiver algumas questões a serem resolvidas, e que o presidente do conselho acaba falando para ele que se ele quiser entrar para o conselho ele tem que fazer alguém presidente, e que agora ele fica com isso na cabeça dele e que ele decide no final o que ele vai fazer. E bom, uma das pessoas que vai se candidatar a presidente é a Alya, e que desde a abertura já foi mostrado que na verdade ele vai ficar do lado dela, ele vai ajudar ela a se tornar presidente. Então isso é uma coisa que já era óbvio. E assim, como várias pessoas já estavam se perguntando à altura desse episódio, o protagonista ele pergunta onde está a Alya, e que aparentemente ela foi enviada para resolver uma situação entre o clube de beisebol e o clube de futebol, que estão disputando para ver quem vai usar o campo, porque foi mostrado que o clube de beisebol ele sempre usa o campo nessas épocas, e que já é uma coisa recorrente, então todo mundo sabe que esse clube vai usar esse campo. Só que o clube de futebol ele precisa desse campo porque ele se classificou para os regionais, então agora está essa disputa para ver quem usa o campo, e gerou uma baita discussão entre os dois clubes, e a Alya ela foi mediar a conversa entre esses dois clubes, e é claro que o protagonista ele ia aparecer, é claro que ele ia aparecer alguma hora, porque a Alya não ia conseguir resolver sozinha, e que logo depois foi mostrado isso, porque foi mostrado que ambos os lados estavam muito esquentados, e um queria ouvir o outro, e a Alya ficava pedindo para os dois se acalmarem, e que ela acabou dando a ideia de um deles usarem um parque que é perto de um rio. Só que no final, isso acabou piorando a situação, porque agora um quer empurrar esse parquinho aí do rio para o outro, porque ninguém quer abrir mão do campo da escola, e a discussão piorava cada vez mais que eles falavam, e era óbvio que não ia chegar a lugar nenhum, essa conversa não ia chegar a lugar algum, e no final ela não ia conseguir falar nada com eles, até porque ninguém está ouvindo ela, e ela mesma percebeu isso, ela mesma percebeu que ninguém ouve ela e que ela não consegue influenciar as pessoas. Só que isso é uma coisa que ela mesma reflete, porque ela acaba admitindo que ela mesma se colocou nessa situação por conta daquele pensamento que ela tinha adotado antes no passado, aquele pensamento de fazer tudo sozinha, de não precisar das pessoas, de se manter fria e distante das pessoas, e que esse pensamento colocou ela na situação. Então isso é uma coisa que ela acaba refletindo ela mesma e viu que esse pensamento que ela adotou colocou ela nessa posição, e que ela acaba admitindo que ela está sozinha porque ela escolheu. E logo depois vem uma frase em russo dela, com ela pedindo socorro para alguém.
Nessa hora você já esperava alguém aparecer, você já esperava que alguém aparecesse para ajudar ela. E com certeza foi essa mesma pessoa que você está pensando, o protagonista, porque ele acaba aparecendo depois que ela pediu ajuda. E bom, depois disso, mostrou a visão dele, mostrou ele chegando no local e vendo a Alia nessa situação. Só que foi mostrado que na verdade ele não ia fazer nada, ele só ia deixar as coisas como estão e que seria uma experiência para ela, porque como ela mesma disse, ela que se colocou nessa situação. E ele vendo que não ia adiantar nada conversar com os dois lados, porque os dois lados já estavam muito esquentados, e ele pensando que isso seria uma experiência para ela. Só que ele não conseguiu deixar isso de lado depois que ele ouviu ela pedir socorro em russo, e logo depois ele acaba decidindo ajudar e ele responde em russo, e ele se apresentando para os dois clubes como alguém do conselho estudantil, o Masatika, o cara dos assuntos gerais do conselho estudantil. E bom, foi mostrado que o protagonista ele consegue lidar bem com essas situações, porque logo depois ele dá uma ideia para os dois clubes do clube de beisebol usar esse parquinho, já que eles têm mais pessoas para fazer essa mudança. Só que ele coloca uma condição para o clube de futebol, e que o clube de futebol vai ter que mandar gente para ajudar nessa mudança, até porque o clube de beisebol vai estar cedendo o campo para eles. Então nada mais sensato do que eles mandarem alguém para ajudar o clube de beisebol. E que assim, mesmo depois dessa proposta ainda houve relutância entre os dois lados, porque nenhum lado quer abrir mão do campo da escola. Mas o protagonista, ele estava esperando uma coisa acontecer, porque ele estava olhando para essa garota. Enquanto ele estava vendo essa discussão toda, ele ficava só olhando para essa garota, porque ele esperava que ela fizesse algo. E que logo depois ela acaba falando que ela e as outras assistentes vão ajudar o clube de beisebol, até porque o clube de beisebol está cedendo o campo para eles. E que no final ambos os lados acabam concordando, e mostra que a Alia ficou impressionada com o que o protagonista fez, e que logo depois ela acaba perguntando do porquê dessa proposta que ele fez, e que ela ficou falando que ela percebeu que ele só estava olhando para essa garota, que ele não tirou os olhos dela enquanto os dois clubes estavam brigando. E que logo depois ele acaba explicando que aquela assistente e o capitão do clube de beisebol estão namorando, e que por conta disso ambos os lados não falaram nada. O capitão do clube de beisebol não falou nada, porque ele não queria colocar a sua namorada numa posição muito difícil, e que ele sabia que eles aceitariam essa proposta, e que isso seria até benéfico para o casal. E bom, no final acabou sendo mostrado que na verdade essa situação em que o protagonista ele teria que intervir nessa discussão foi armada pelo presidente, para que ele ajudasse a Alia nessa situação e no final acabasse aceitando entrar para o conselho, e que no final ele acabou aceitando entrar para o conselho. E que logo depois temos uma cena entre o protagonista e a Alia, porque ela fica perguntando para ele se ele entrou para o conselho para ajudar a Sou virar presidente do conselho, e ele acaba perguntando o que ela faria se fosse isso mesmo, e que ela acaba falando que ela não recuaria mesmo que ele ajudasse a Yuki, mesmo que ele ajudasse a irmã dele, que na verdade ninguém sabe que ela é a irmã dele, e que isso é uma coisa que ele já esperava, ele esperava que ela não recuasse mesmo que ele não ajudasse ela e ajudasse essa outra garota, e que no final ele acaba falando que ele vai ajudar ela a se tornar presidente do conselho estudantil, e ele acaba dizendo que ele não vai deixar ela mais sozinha e que ele vai estar ao lado dela. E logo depois ele acaba falando isso aí, não fale nada e pegue a minha mão, e que essa parte acabou tocando ela, porque meio que parecia uma declaração, não foi uma declaração amorosa, mas foi uma declaração de que ele vai estar ao lado dela, e que isso foi uma coisa que tocou ela e deixou ela muito feliz. E que logo depois ela acaba falando uma coisa em russo, só que não foi traduzido, porque foi traduzido mais à frente, porque é uma coisa mais importante, é uma frase mais impactante, e que já vamos comentar sobre isso. Só que foi mostrado que isso que ela falou em russo tocou o protagonista, porque ele acabou se lembrando de algo do seu passado, ele acabou se lembrando de um certo sentimento que ele sentiu no passado, e que faz ele lembrar da garota do passado dele. Só que por conta disso ele acabou se ferrando nessa parte, porque ela acabou percebendo que ele estava pensando em uma outra garota enquanto ele falava com ela, enquanto ele falava com a Alia, e que deixou ela muito irritada com isso. Mostra que ela ficou muito irritada, que ele estava pensando em uma outra garota, e que ele não nega para a Alia que ele estava pensando em uma outra garota, e que isso foi mais um erro dele, porque ele admitiu que ele estava pensando em uma outra garota, e que logo depois ele acaba comentando que essa é a segunda coisa que um protagonista de comédia romântica não pode fazer, e que a primeira coisa é pedir para repetir a declaração. E logo depois ela acaba perguntando se ele estava pensando na Sou, se ele estava pensando na irmã dele, que ela não sabe que na verdade é a irmã dele, só que ele acaba falando que não era Yuki. Só que mesmo assim deixou a Alia muito incomodada, porque primeiramente ele chamou outra garota pelo primeiro nome e admitiu que era uma outra garota, admitiu que ele estava pensando em uma garota mesmo, e não teve nem como ele contestar esse tapa que ele acabou recebendo, e que logo depois, por conta desse tapa que ele recebeu, ele fica falando que ele ganhou XP como homem, porque foi a primeira vez que ele recebeu um tapa de uma garota. E assim, essa parte mostra que o protagonista é bem diferente, não é um protagonista tão genérico assim de comédia romântica. Ele é um protagonista que fala a verdade, assim, ele não guarda as coisas para ele em relação ao que ele pensa, assim, sobre as pessoas, sobre a situação que ele está passando. Ele fala as coisas na lata mesmo, e que em vários momentos gera várias cenas muito engraçadas, e que ela fica achando que ele bateu a cabeça por conta disso, e que logo depois ele acaba falando para ela que ela não deve falar isso para alguém que era considerado uma criança prodígio, e o que deixou ela bem curiosa, e que é uma parte que vai ser mostrada mais à frente junto com o passado dele, entre outras coisas que vão ser mostradas. E bom, depois disso temos uma parte em que a Alia, ela dá um beijo na bochecha do protagonista, e que faz ele se lembrar de novo da outra garota, ou pelo menos de um sentimento que
ele sentia ao lado dela, e que logo depois ele fica se perguntando como ela conseguiu fazer isso, e que é assim que acabaria esse quarto episódio se não fosse a cena pós-crédito. Só que antes da cena pós-crédito temos um novo encerramento, e que é focada na Alya, na Yuki e na Masha, e que não é ruim esse encerramento, mas não tem nada demais. Mas como eu falei antes, tivemos a cena pós-crédito, que nessa cena pós-crédito podemos supor várias coisas, e que nessa cena pós-crédito mostra o que a Alya falou para a protagonista, mostrando que na verdade ela falou para ele que ama ele, falou para ele que ama ele só que em russo, e que assim, ele sabe russo, então ele entendeu que ela falou isso, até porque foi mostrado que ele ficou chocado na hora que ela falou isso, e que na cena pós-crédito mostra ela se questionando sobre o que ela falou para ele, porque ela não consegue acreditar que ela ama ele, e vai ficar nesse negócio aí dela, sim, ter sentimentos por ele, só que não consegue admitir, não conseguir admitir que na verdade ela gosta dele, e que ela fica relutante com esse sentimento que ela tem por ele, e que ela fica até pensando se fosse o caso, se na verdade ela gostasse dele, o que acabaria acontecendo, e que no final ela fica pensando numa situação em que ela falaria para ele, e que no final ela acabasse falando para ela que ela entendeu errado tudo, que na verdade ele não quis dizer isso quando ele falou que ele iria estar ao lado dela, mas assim, a situação em que ela vai ficar negando seus sentimentos vai ficar por um certo tempo vai ter esse negócio aí dela negando que na verdade ela gosta dele, só que isso na verdade pode acabar sendo um problema para ela, porque logo depois a Masha acaba chegando na casa, ela chega ali com aquele gato ali que ela apelidou de Alya Nyan, e percebendo que ela está escondendo seus sentimentos, que ela não está admitindo que ela gosta dele, e ela acaba falando para a Alya se confessar logo antes que alguém tome ele, e que essa pessoa pode ser muito bem ela, a pessoa que vai tomar ele, que vai tentar tomar ele da Alya, e que vai trazer um certo perigo para a protagonista, e bom, pode ser muito bem ela, até porque ele é o garoto da infância dela, e ela gosta dele, ela ama muito ele, então pode ser muito bem ela a pessoa que vai roubar ele, e que é uma coisa que alguns não esperavam, porque normalmente nesses animes aí que envolvem irmãs disputando uma pessoa, uma delas ficaria relutante em fazer isso, só que aparentemente essa aí, se a Alya ficar bobeando, ela vai atacar ele e vai tomar ele da Alya, e que tá certo na verdade, porque se a Alya ficar com frescura e não admitir que na verdade ela gosta do protagonista, a relação dela com ele não vai a lugar nenhum, então tá mais que certo a irmã dela lutar por algo que ela quer, e que isso pode dar uma sensação de perigo para a Alya e fazer com que ela faça algo pelo menos, porque se não tiver uma sensação de que ela pode perder algo, ela não vai fazer nada, então a irmã da Alya fazer alguma coisa, tentar alguma coisa e avançar com o protagonista, pode fazer com que a Alya também queira avançar e futuramente admitir seus sentimentos, e que foi bem curiosa essa parte, mas foi o que deu para entender, que na verdade é ela que pode roubar o protagonista da Alya, e que por conta disso as coisas devem ficar mais interessantes nos próximos episódios, então se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos do anime da garota russa ou sobre outros animes da temporada que estou trazendo, e também não se esqueça de dar like no vídeo para apoiar o canal e compartilhar o vídeo para chegar a mais pessoas que estão curtindo esse anime. Então é isso, né? Vou ficando por aqui e falou!